A Akuma no Mi do Imu é praticamente a irmã gêmea da Hito Hito no Mi, modelo Nika do Luffy. E ela também é a responsável por nomear as atuais frutas que nós conhecemos, as Akumas no Mi. No capítulo 1179, o Oda fez questão de deixar um paralelo para nós entre a Akuma no Mi do Imu e a Akuma no Mi do Luffy. E vocês pararam pra perceber, pessoal, que elas são exatamente o oposto uma da outra. A forma como o Imu chega é muito parecida com a forma que o Luffy desperta o Gear 5. Então eu vou te explicar a minha teoria e ela vai explodir tua cabeça, porque isso estava estampado na nossa cara o tempo todo, só que a gente não percebeu. O Luffy despertou o Gear 5, pessoal, foi hack pra tudo quanto é lado, ao som dos tambores da libertação, uma música de fundo, e também o cenário todo virou borracha, representando uma forma de libertação, que é o que a fruta do Luffy representa. É exatamente do mesmo jeito que o Imu chega. Antes dele chegar em Elbaf, com aquele círculo gigante ali, as casas viram demônio, as árvores também viram demônio, e também tem uma música tocando, que a gente não sabe qual que é, mas dá a entender que é tipo como se fosse uma música de possessão, uma música meio demoníaca, de submissão, de controle, que é o que representa esse poder do Imu, o Dome Reverse, a forma como ele age, sempre dominando e escravizando as pessoas. E isso aí é um paralelo perfeito que o Oda tá fazendo, e mostrando pra nós que essa Akuma no Mi do Imu, que é um mistério até agora, é na verdade aí talvez a irmã da Akuma no Mi do Luffy. E seria muito legal, porque daí nós teríamos o antagonismo perfeito entre esses dois personagens. Outra coisa que a gente vai analisar aqui é o painel de Hardy. Pensa comigo ali, ó. Deus da terra, Deus do mar, Deus da floresta. Pessoal, deuses aí é pessoas e seres que tinham poderes de Akuma no Mi. Naquele tempo, não existia o termo e nem as frutas eram nomeadas como Akuma no Mi. Então, as pessoas viam, antigamente, no século perdido, pessoas com poderes, reis com poderes, e diziam que eles eram deuses. E aqui que tá um negócio, uma sacada muito massa do Oda. Que no painel do primeiro mundo, o Oda ele faz questão de falar ali que os escravos rezavam e pediam para um libertador, e então nasceu o Deus Sol, apareceu o Deus Sol. E ele coloca entre aspas. Por que ele coloca entre aspas? Porque foi nesse momento que nasceu a fruta Hito Hito no Mi modelo Nika, que não tinha esse nome, com certeza. Então, as pessoas vinham lá como um deus da libertação, o Deus Sol, representando o Deus Sol. E Deus Sol, ela não tem nada, né? Porque ela não possui poder nenhum do Sol. E a fruta do Imu provavelmente também tem essa mesma característica, de ter esse poder demoníaco de controle do Dome Reverso, só que representado por outro nome. E eu acredito, pessoal, que a Akuma no Mi do Imu é a Hito Hito no Mi modelo Deus da Terra, ou Rei da Terra. Justamente por causa desse paralelo que tem. E no primeiro mundo, quando o Oda mostra no painel de Harley que nasce a Hito Hito no Mi modelo Nika, também nasceu, ou já existia, a Akuma no Mi do Imu, a Hito Hito no Mi modelo Deus da Terra. Porque ali fala que o Deus da Terra se enfureceu. E esse texto do primeiro mundo ali, que fala quando surge a Akuma no Mi do Deus do Sol, casa exatamente com o que o Vegapunk teorizou. Que ele fala que, na verdade, as Akuma no Mi são manifestações das diversas possibilidades da evolução humana, com cada poder, presta bem atenção, representando os múltiplos caminhos para o futuro da humanidade, trazidas assim pela existência da esperança e pelo desejo. Pessoal, é bem óbvio nesse painel que o desejo de criar um Deus Sol se contrapõe também ao desejo de não existir um Deus da Terra. Mas assim, ó, isso não é o principal. O principal é que depois que teve essa primeira guerra lá no texto do mundo 1, quando a gente vai ali pro texto do segundo mundo, que a gente vê que o Imu derrotou, acabou vencendo a guerra, aí que o Imu usou uma estratégia para controlar e manipular toda a história do século perdido, que foi justamente nomear as Akuma no Mi. Ele colocou o nome dessas frutas que existiam, que antes não existia nome, justamente do seu mesmo poder, Akuma no Mi. Nomeou elas de frutas do diabo, algo que representava o poder dele. Pra que ele fez isso, pessoal? Justamente para as pessoas não buscarem esse poder por medo que talvez um dia o Joy Boy renascesse, o Nika voltasse. Então as Akuma no Mi se tornaram ali, tipo, frutas que na verdade deveriam representar os sonhos e os desejos das pessoas, algo diabólico. Tem outro detalhe, nessa primeira guerra no século perdido contra o Joy Boy, as pessoas viam o poder do Imu, dele controlando outras pessoas, e viam que eram demônios, e colocavam demônios ali, são demônios que estão lutando. Até agora ali em Elbaf, todo mundo falou, virou um demônio. E o Imu, como manipulador e mentiroso do jeito que é, junto com o governo mundial, usou a habilidade dele, que é fruta do diabo, para nomear as frutas de Akuma no Mi. Só que aí que tá, o problema é que ele não contava que o Gold Roger ia iniciar a Era dos Piratas e as pessoas iam atrás dos seus sonhos e as Akuma no Mi iam retornar. E um outro detalhe que tem ali que fala que o Deus da Floresta domou os demônios, pode ser aqui um usuário da Akuma no Mi, da Gura Gura no Mi, do Barba Branca, a fruta do terremoto, que usou esse poder aí para aumentar o nível do mar, para tentar eliminar e dificultar os usuários de Akuma no Mi, ou até mesmo para derrotar o próprio Imu. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o que o Shebeck falou quando viu o Imu em God Valley. O Roger pergunta pra ele, quem é esse? E o Shebeck diz, se você fosse nomear essa pessoa, ele seria o mundo. O que o Shebeck quis dizer com isso? Que o poder do Imu tá ligado realmente ao Deus da Terra ou o Rei do Mundo. Na minha opinião, realmente, a fruta do Imu é a Hito Hito no Mi, modelo Deus da Terra ou modelo Rei da Terra,
tá? E não é a fruta primordial, que tem vários poderes, que tem todos os poderes. Não, ela só é um contraponto da fruta do Luffy, da libertação. Porque o poder que tem ali da fruta do diabo, que é revelado pra nós, é um poder de controle, de prisão, de escravidão, de domínio. É isso que é o poder do Imu. Tanto é que a técnica principal dele se chama Domi Reverse. Mas uma coisa é certa, ele é um ser manipulador e mentiroso. E nós estamos falando aqui de 800 anos de manipulação do Imu e do governo mundial. E justamente para criar todo esse enredo aí de que essas frutas, na verdade, eram poderes demoníacos. Se tu for analisar a fruta do Imu e a fruta do Luffy, elas são muito parecidas, só que ao contrário, né? E não se esqueçam, né, pessoal, que o poder da fruta não tá ligado exatamente ao nome, mas sim o que ela representa. Justamente para ela ser um desejo dos seres humanos. E aí, pra ti faz sentido essa teoria? Deixa aí nos comentários se tu tem uma outra teoria, tá? E não se esqueçam, pessoal, promessas devem ser cumpridas, pois o homem matou o sol e se tornou Deus. Mas o sol retorna, guiando o mundo para o seu fim, trazendo um novo amanhecer.